talvez seja parecido com ser escritor noutros lugares. A escrita hoje em dia tem um lugar que é simultaneamente difícil e privilegiado. É um lugar difícil porque em qualquer parte do mundo ainda é complicado ser escritor, enfim, é sempre delicado. Por outro lado, é um privilégio, digamos, nós não somos pessoas mal recebidas, nós somos bem recebidos onde vamos. Eu noto muito isso, é uma das grandes vantagens, é que as pessoas nos recebem de coração aberto. Isso é bonito, quer dizer, a mim não, se for um político, uns recebem bem, outros recebem menos bem porque não são desse partido, mas um escritor normalmente, a não ser que haja alguma inimizade, eu acho que é uma coisa bonita. Para mim, ser escritor não é só isso, obviamente, não é só a viagem, não é só o escrever, é também o poder contar, não é? Poder contar histórias, poder trazer um bocadinho de ilusão, de magia à vida das pessoas, sobretudo das crianças, não é? Eu gosto muito assim dos encontros hoje em dia com livraria. Às vezes tenho menos paciência para os adultos e ainda tenho muita paciência para as crianças. Vamos ver o que acontece no futuro. Eu continuo a achar que o que me inspira para escrever essencialmente são as pessoas, não é? Obviamente que as pessoas significam o mundo, os mundos, as culturas, as histórias que estão ligadas às pessoas, tanto do ponto de vista do que têm para contar, do que há para ser contado, como do que há para ser vivido. E esta é uma grande diferença, é não ver a literatura, os livros, as histórias, como uma coisa separada da vida. Eu não vejo as coisas assim, não é? Uma coisa é a vida real, outra coisa é a ficção. Não, as coisas são... há ficção na nossa vida real e há, digamos, um fazer literatura, fazer teatro, fazer performance na nossa vida cotidiana. E isso sim, nota-se mais numas culturas do que noutras. Se for a Cuba, se for a Colômbia, se for a Angola, digamos, a vivência do cotidiano tem uma performance diária, cotidiana, intervenção linguística, gritar, falar mais alto, acho eu, do que, por exemplo, na Suécia ou na Noruega, não é? Onde também faz mais frio e, portanto, eles estão muscularmente mais retraídos, embora, enfim, depois já entrem em casa e estejam relaxados, não é? Eu acho que é isso. O que me faz escrever é a vontade de partilhar, de apreender e de espalhar histórias. Não sei o fim, muitas vezes, mas há um pressentimento, há uma espécie de, eu chamo de pressentimento em simultâneo, ou seja, não é um pressentimento que depois tem que se esperar muito, há uma sensação de que vem aí uma coisa e a coisa, pelo conteúdo, pela forma, pela musicalidade, pelo ritmo, pela pausa, pelo silêncio, se define normalmente e se define mostrando que quer ser escrita em formato de prosa, de poesia, de história infantil. Ontem ou anteontem estava numa livraria, num debate, e a pessoa dizia: eu estava mais habituada a vê-lo contar histórias e agora vejo que escreve poesia. Eu disse: não, mas é a mesma coisa, eu ainda estou a contar histórias quando estou a escrever poesia. Estou sempre a contar histórias, mesmo em silêncio. Bem, eu não tenho uma réstia de esperança em relação ao meu país. Eu reservo toda a minha esperança em relação ao meu país. Se eu só tiver um bocadinho de esperança na minha vida, possivelmente vou concentrá-la e vou deixá-la reservada nesse canto que é dirigido ao meu país, porque não tenho, portanto, acho que Angola é um país constantemente em reconstrução de várias maneiras. Há uma reconstrução identitária, há uma reconstrução social, neste momento estamos numa nítida reconstrução do que seria o tecido político de Angola e, portanto, digamos, o que eu quero dizer é, não é uma réstia de esperança, há muita esperança neste momento em torno do que se vai passar agora nos próximos anos. Está-se a falar, por exemplo, já do aparecimento de eleições autárquicas e isso é um sinal muito bom. Isso significa não a perfeição, mas uma maior participação do ponto de vista daquilo que hoje em dia se chama a democracia. Portanto, acho que sim. Os pássaros, para mim, sim, são um símbolo sempre de liberdade, obviamente, mas sobretudo de leveza, não é? Há uma magia oriental dos pássaros que vem muito também de outra poesia do Oriente. Essa poesia do Oriente vem de nomes como Eduardo White, de Moçambique, ou a própria Paula Tavares, de Angola, aí não tão ao Oriente, o Rui Duarte de Carvalho, que são pessoas que trabalhavam muito com voos, outros voos. Eu penso que a literatura, de um modo geral, contribui sempre para uma atualização, digamos, da língua portuguesa. É óbvio que os escritores portugueses contribuem de uma maneira, os de Timor de outra, os cabo-verdianos de outra e por aí fora. Eu noto que há talvez um grau de intervenção, um grau de manobra, um grau de plasticidade, um bocadinho
mais acentuado se falarmos de literaturas brasileiras, angolanas e moçambicanas. Portanto, dito isto de modo geral, devo dizer que sim, considero que alguma coisa minha há de contribuir de alguma maneira para um novo, não digo um novo lado no sentido de diferente, de coisa, não, novo porque estamos agora em 2018 e depois virão outros em 2028 e por aí fora, não é? E é nesse mosaico de contribuições que a história da literatura dos países se vai fazendo. Não acho que interesse muito os picos, não é? Há picos, Fernando Pessoa é um pico, obviamente, não é? E há outros, não é? Mas eu acho que é isso. Vamos fazendo como uma correnteza, mais do que uma maré ou uma onda, vamos fazendo todos como uma correnteza. Isso é bonito na nossa língua, está viva, isso vê-se. Eu tenho um amigo meu que dizia que a tradução dos livros é um assunto religioso, e depois perguntava-se como assim? Ele disse porque é preciso ter uma sorte quase uma fé e uma sorte muito grandes, porque de facto a tradução é a tradução, há uma mediação, há uma nova chegada a outra cultura e a outra língua, e tem que se ter um bocadinho a sorte desse tradutor ser um bom escritor, porque o tradutor está a escrever novamente, a partir de um referente, mas ele está a escrever um outro livro. Agora, que se perde, sim, isso é evidente, porque não é a mesma língua, não são as mesmas referências culturais, mas eu acredito é que se ganhe. E essa é a grande diferença da tradução. Qual é o tradutor que, trazendo para a sua língua, aumenta o livro em vez de o reduzir. Que é diferente, Agora, pode ser diferente para a redução e diferente para uma, como diria o Chico César, para uma aumentação, em vez de para um aumento. Isto foi intencional, e para as camaradas professoras de língua portuguesa. Vergonha não, tenho pena, porque acho que haverá sempre coisas que nunca teremos lido. Eu ainda não li, ler bem, Dostoiévski. Isso eu noto que, e não é por nada, é por uma desorganização mental e de tempo. Eu tenho que ler Dostoiévski, tenho que ler melhor, muito melhor e mais a fundo, Joyce, por exemplo, e Faulkner. Tenho que ler Faulkner porque parece-me que há coisa do tempo e do espaço que se pode buscar em Faulkner, embora também se possa buscar em Garcia Marques. Mas sim, ficam sempre a faltar, não é? Faltam muitos livros da Clarice para ler, falta muita coisa. Não. Essa é uma vantagem, uma das pequenas vantagens que eu acho em termos alguma continuidade pós-morte. Não é tanto, bom, além de podermos abraçar os nossos amigos e tal, a grande vantagem é essa gente depois de morrer puder ler os livros que quiser. Isso é que seria, eu acho que é por isso que as pessoas não voltam às vezes, porque ficam perdidas nesse limbo pós-mortem a ler e depois não dá tempo de voltar. Neste momento, poesia sempre, estou sempre acompanhado de poesia do Manuel de Barros, é que estou mesmo a tentar me lembrar da minha mesa de cabeceira e eu tenho várias mesas de cabeceira, uma delas fica no avião, portanto tenho sempre que andar com livros. Mas é poesia sobretudo, sim. Comprei livros ontem, 3 livros de poesia, mas ainda não estão na minha mesa de cabeceira. O Pina, Manuel António Pina, a poesia do Pina, também muitas vezes está na minha mesa de cabeceira, sim. O meu dia ideal é numa manhã, numa tarde em que não esperava, e às vezes a gente não está bem, acorda menos alinhado com os nossos eixos externos. E às vezes acontece ir a um lançamento, ir a uma atividade qualquer e estar lá um grupo de crianças. E normalmente há uma surpresa. Normalmente há uma criança ou duas que parece que por recado, por missão ou porque pressente, que nos vai entregar e nos entrega alguma coisa. Às vezes é um sorriso, às /vezes é um olhar, às vezes é uma pergunta. As crianças fazem perguntas muito certeiras. As crianças às vezes funcionam como uma espécie de oráculo para nos despertar. É uma espécie de oráculo / espelho. E vêm e fazem uma perguntinha. A pessoa responde e aquela pergunta tem uma resposta do ponto de vista externo, mas depois a pergunta vai connosco e passamos o dia todo a pensar por que a criança nos perguntou aquilo. Esse é um dos meus dias ideais, em que uma criança me dá simultaneamente a possibilidade de refletir sobre alguma coisa e uma grande dose de paz. As crianças têm uma paz, mesmo uma criança muito ativa, muito birrenta, muito coisa, eles têm uma dose de paz no olhar, que é uma paz que advém da ausência de vida, a ausência da sujidade dos dias, do futuro. E as crianças são muito limpas nesse sentido. Isso é o meu dia ideal. Mas há coisas mais simples. Sentar-me a tomar um copo de vinho, a olhar uma montanha limpa, sentar-me a tomar um copo de vinho, a olhar o mar, ir à pesca e às vezes não apanhar nada. Pode ser um dia bonito, um momento bonito.
Bem, eu posso dizer isto porque é público. Há muitos anos atrás, eu acho que foi em 2006, eu estive no Brasil e um jornal depois lá do encontro publicou uma matéria a dizer que eu era um escritor fofo. E eu não gosto da palavra fofo, eu não gosto que me digam que eu... Não sei porquê, não tem nem a ver com a estrutura estética da fofura, é porque fofo em Angola é uma coisa que eu não gosto muito e agora pronto, vai recomeçar como aconteceu em 2006 e vou receber mensagens a dizer que sou fofo porque eu disse isto. É uma coisa que não gosto muito, acho que há coisas fofas, eu não sei quais são, mas não sou eu. Trabalhar, e trabalhar para mim é também sonhar, pensar, escrever, articular novos projetos. Há uma coisa que me preocupa, veja, uma coisa que só depende de mim é escrever. Uma coisa que já não só depende de mim é escrever e publicar, mas felizmente tenho conseguido parcerias em várias partes do mundo e tenho conseguido publicar. Então o meu objetivo ultimamente e nos últimos anos é o que fazer com isso. A mim não me interessa nada se esse nome, Onjaki, é um nome conhecido, se os livros vendem, se há prémios, se não se conseguir fazer coisas úteis com isso. Úteis. E quando digo úteis é em que é que posso ajudar. Por exemplo, neste momento estamos a fazer uma recolha de livros, uma pequena campanha, para uma associação, que é um clube de livro, que eu sei que funciona bem, em Luanda, e que depois distribuem livros por vários bairros e vão lendo. Isto é uma coisa absolutamente útil, que se eu ajudar com o meu nome, com algum contacto da editora, se chegarem os livros lá, é claro que estou a fazer isto de propósito, vamos pôr aí um linkzinho, quem quiser contribuir os livros, eu acho que isto é uma coisa que vale a pena fazer. Então este é o tipo de coisas que me faz sentido fazer, não só escrever, mas transformar a escrita num ato também de alguma intervenção social útil. Isto é, de facto, é uma prioridade, é uma preocupação.